Boa tarde a todas, a todos. Né? Uma imensa satisfação estar aqui com vocês nessa tarde. Quero saudar o meu amigo Maza pelo convite, falar de um tema que me é muito caro, que é direito à economia, eficiência. Aqui nós trabalhamos, nosso mestrado é em Direito, Inovação e Regulações, e o S é proposital, à medida em que só o jurista pensa que a regulação vem do direito, né? Na verdade, a regulação vem de outros patamares muito mais sofisticados do que o direito, dentre os quais a economia, e a engenharia, de modo geral. Aqui nós estamos na fronteira do Paraguai e da Argentina, né? Então, na verdade, o impacto transnacional é bem sentido, né? E nosso mestrado trabalha duas linhas, né? Uma linha que fala de instituições e compliance, né? Então, compliance entendendo como autorregulação regulada, né? As criações internas de controles das instituições, sejam públicas ou privadas, né? A partir de sistemas de compliance. E, por outro lado, uma outra linha vinculada a direito e inovação tecnológica, né? Que trata aí da inteligência artificial, machine learning, deep learning, e, enfim, aprendizado de máquinas, e essa relação que está se desenvolvendo dentro da seara jurídica, né? Então, as linhas convergem no seu ponto de vista, né, dessa contemporaneidade, da transdisciplinariedade, né, desse pensamento, digamos assim, contemporâneo, né, atual do direito e das relações com as demais ciências sociais, e não só sociais também, em uma medida exatas, como engenharia, enfim. Estamos na primeira turma, né? Estamos com um processo seletivo aberto agora, vai ficar aberto, acho que até outubro, né? Face a pandemia, né? Queremos aulas presenciais, as aulas estão sendo online, né? Então, esse é o nosso grande problema ainda, né? Embora a vacina tenha chegado, né? Estamos ainda engatinhando frente à pandemia. Não conheço o Piauí, infelizmente, mas quero, sem sombra de dúvida, estar aí com vocês numa próxima oportunidade, né, para conversarmos. Quando o William me pediu para falar e me dar um tema, né, eu pensei em um tema amplo, né, um tema mais abrangente, que comportasse, em alguma medida, um debate, não na perspectiva crítica, mas um debate mais problematizante, né, um debate que pudesse trazer maiores reflexões e, em alguma medida, alguns resultados. Isso foi um grande equívoco meu, porque entrei num tema que é astronômico, que é direito, economia e eficiência, né, que, querendo ou não, as arestas, peço já desculpas, porque as arestas terão de ser cortadas, né, porque senão nós ficaremos dias estabelecendo as premissas aqui, né, do debate. Mas, né, como é uma conversa, e me coloco já à inteira disposição sobre os diálogos, etc., né, acerca da relação entre direito e economia, e mais propriamente do movimento, né, bastante complexo chamado Law and Economics, ou Economic Analysis of Law, né, um movimento americano, né, oriundo da Universidade de Chicago, e que eu tenho me debruçado por um bom tempo nele. Meu doutorado foi um discurso sobre Law and Economics, e eu agora debato as questões do Law and Economics. Já digo para vocês que, quando eu tinha menos de 30 anos, eu era mais crítico ao debate, né? Então, eu terminei meu doutorado com 29 anos, infelizmente, ou felizmente, né, as posições eram bastante entusiastas, né? Hoje, já estou com 40 e alguma coisinha, então a minha posição é mais amena frente à discussão Law and Economics. Reconheço alguns equívocos e tento estabelecer outras discussões acerca do tema. Então, eu pensei em dividir essa fala em três partes, né, que elas vão se interrelacionar e se sobrepor uma outra, infelizmente, né, mas vou tentar ser o mais didático, ou pelo menos o mais
o mais claro possível, dizendo para vocês já de imediato que eu não estou trazendo nenhuma certeza aqui, né? Estou trazendo só reflexões e tenho dúvidas. Vai ser a primeira, numa nova perspectiva que eu estou estudando, vai ser a primeira fala que eu vou ter sobre esse debate. Já adianto que ele parte de um livro do Guido Calabrese, de 2016, um Guido que é um dos precursores do Law of Economics, né, da escola de Yale, de New Haven, e ele estabelece o diálogo entre os dois termos iniciais, Law and Economics, ou Direito e Economia, ou Economic Analysis of Law. Parece uma preciosidade, né, diante de tudo que engloba a questão, mas me parece que não é uma mera preciosidade, né? O Guido Calabrese foi muito feliz nessa questão, e aí eu aprofundei um pouco e vi que já havia essa discussão em alguns outros autores, né, sobre esse diálogo sobre o Law of Economics, e que abarca diretamente, por que eu estou trazendo isso? Que abarca diretamente o conceito de eficiência e a relação que ele tem com o direito, né, e o papel da economia dentro dessa seara, né? Então, portanto, a minha ideia é dividir a discussão em três partes, como eu falei: situar a eficiência na relação com o direito, né? Situar a economia em relação à eficiência e situar a interdisciplinariedade entre o direito e a economia num patamar atual, né, que é um patamar do Estado constitucional, digamos assim, né? Bem, quando a gente começa a falar de eficiência, né, e nós temos, por exemplo, a Emenda Constitucional 19, né, o direito adora, digamos assim, se adonar de termos sem dizer o porquê, ou como é que eles surgem, né? E nós temos a eficiência da administração pública, né, já falamos dela, né, acho que está no 37 agora, mas ninguém nunca se debruçou profundamente sobre a questão da eficiência no direito e como isso adentra no direito positivo brasileiro, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês, né, que a eficiência ela tem um lugar, né, no início do século XIX, né, com um autor, né, italiano chamado Vilfredo Pareto, né, que em 1910 ele escreve um manual de economia política, né, um conceito de eficiência, né, um conceito de eficiência, né. Mas a grande questão, a grande pergunta é o porquê esse conceito de eficiência foi criado e como ele vai ser utilizado no decorrer do processo de relação entre direito e economia do século XIX, do século XX, né? Então, e aí eu já falo para vocês que nas minhas pesquisas, pelo menos nas pesquisas que eu fiz na época do doutorado, eu não acredito que haja um direito à economia exclusivo ou único ou pioneiro na Universidade de Chicago. Eu acredito que a relação entre direito e economia foi se transformando na medida em que a estrutura da ciência econômica também foi se transformando. Então, quer dizer, se eu for remontar aos diálogos que houveram desde o Adam Smith, eu vou entender a economia como uma economia política, mesmo aceitando ela como uma ciência autônoma, né? Mas o grande embate, a grande perspectiva contra essa ideia de ciência autônoma, né, autônoma no sentido moderno, né, do termo, né, racional, pautada por leis naturais, como se fosse uma engrenagem que adepta a mão invisível do mercado, né? Nós temos um primeiro embate, grande embate, né, que se dá vou usar o termo em alemão, Staatswissenschaft, que é a ciência do Estado alemã, né,
lá na escola de Göttingen, a escola histórica da economia, que vai romper com a ideia de que a economia é uma ciência autônoma, fundada em leis naturais, que protegem direitos naturais, como o direito natural da propriedade. Os estudiosos de Göttingen, que depois nós vamos conhecê-los como institucionalistas, né, vão entender que o direito é fruto da lei e não o contrário. E se o direito é fruto da lei, a relação que se estabelece entre a construção do direito de propriedade é artificial. E se ela é artificial, quem determina as suas nuances é a esfera pública, ou, portanto, o Estado. Então, cada contexto constrói a sua perspectiva de direito, e cada contexto constrói a sua perspectiva de direito influencia na relação entre direito e economia. Essa é uma primeira visão, né, uma visão muito importante que rompe com a economia política clássica, né, fundada em Adam Smith, e que vai, né, gradativamente se desenvolver, né, sob o prisma segundo o qual a esfera pública é responsável pela riqueza das nações, né, rompendo com Adam Smith. Isso é tão importante que no início do século XX, muitos americanos, muitos professores americanos, muitos cientistas econômicos americanos vão à Alemanha estudar e trazem a perspectiva alemã, né, para a seara universitária dos Estados Unidos. E isso mostra, dentro dessa perspectiva, que o institucionalismo entra no direito, entra na perspectiva universitária americana e influencia o poder executivo americano, inclusive para constituir ou para estabelecer aquilo que nós chamamos de era progressista dos Estados Unidos. Ao contrário, ou na contracorrente, que vinha sendo construído o próprio direito americano pela Suprema Corte. Eu vou citar para vocês um caso, né, não vou dizer paradigmático, mas um caso fundamental dessa ótica, que é o caso Lochner versus New York. Né? O caso Lochner versus New York é um caso em que, para quem não lembra, não conhece o caso, é um caso em que um empresário no ramo das panificadoras entra com um pedido de controle de constitucionalidade na Suprema Corte Americana porque o Estado de Nova York havia feito uma lei limitando o número de horas trabalhadas dos padeiros. Lochner invoca a 14ª emenda, né, para que a Suprema Corte diga que essa lei do Estado de Nova York, esse Estatuto do Estado de Nova York, é inconstitucional frente à 14ª emenda. Qual é a 14ª emenda da Constituição Americana? Ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. 14ª emenda, parênteses, que vem para suplantar ou suportar a 13ª, que é a emenda anti-escravidão. Tá? Naquela época, o contexto americano se dava na medida em que os negros libertos, né, eram presos e praticamente executados, né, sem o devido processo legal. Então, a 14ª emenda vem proteger os negros, dizendo: ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Porém, a partir do caso Lochner, a Suprema Corte Americana aplica a 14ª emenda na questão econômica. Instaura, ou mantém instaurado, né, a política do laissez-faire.
leis naturais e o Estado não intervém na economia. E diz a Suprema Corte, está certo o pedido. Né? É inconstitucional a lei do Estado de Nova York. Tá? Porque a liberdade de contrato não pode ser rompida sem o devido processo. E não houve devido processo, era uma mera estatuto. Esse estatuto tinha que ser rechaçado. Esse movimento que houve contrário à Suprema Corte, a partir depois dos planos de proteção econômica do Roosevelt e das posições da academia, né, das universidades, né, instaura um movimento jurídico nos Estados Unidos, que é o realismo jurídico. Né? O realismo jurídico que é pragmatista em filosofia, é realista em direito, né, diz que o direito tem que ser aquilo que é, né, a grande discussão, law in books and law in action, né, e o institucionalismo em economia. Então, nós temos a primeira metade do século XX, uma precisa teoria econômica que promove ou que pretende promover a intervenção do Estado na economia e que foi barrada pela Suprema Corte. Lá nos Estados Unidos, mas por quê? Porque é uma teoria econômica. E quando isso muda? Isso muda, né, a partir de um movimento do fim do século XIX, que também chega aos Estados Unidos, né, na verdade, chega à Inglaterra, né, por um autor inglês importantíssimo, né, talvez a síntese desse pensamento econômico que estava, digamos assim, hibernando, e que se chama Leonard Robbins. Leonard Robbins, na verdade, foi um economista fundamental do London School of Economics, que sintetiza um movimento econômico contrário ao institucionalismo, né, que se chama marginalismo econômico. Né, e esse marginalismo econômico se desenvolve, né, ao ponto de dizer que a riqueza não é mais o fim da economia. O fim da economia, a partir dessa síntese marginalista, né, ou nós chamamos de marginalismo subjetivista, eu já vou te explicar por quê, é a escassez. Bom, mas nós rompemos a estrutura da ciência econômica. A ciência econômica, mesmo institucionalista, ela tinha uma função política. O que se transforma nesse decorrer com a síntese de Robbins é que a economia se torna a ciência da escassez e se abstém, se transforma, sai do âmbito social ou de justiça social, ou de discussões, né, atinentes a classes sociais, atinentes à distribuição de riqueza, porque ela se torna, na verdade, né, a ciência da escassez. Extremamente matematizada. E aí aquela perspectiva que existiu do início do século XIX, do poder executivo americano, mas também das universidades, ela é deixada de lado. E a pergunta que se põe é: quem tem o dever de promover o bem-estar geral? Nós estamos diante de um estado de bem-estar, né? Estado Roosevelt. Quem tem o dever de promover o bem-estar? Se forma ali a ideia de que a esfera pública não tem o dever de promover bem-estar. Quem promove o bem-estar
é o mercado. E o mercado promove o bem-estar porque ele se vale deste novo conceito que é a cereja do bolo do conceito mainstream economics, da economia fundamental ali, naquele momento, que é a eficiência. E o que é a eficiência? Qual o conceito de eficiência? O conceito de eficiência do Vilfredo Pareto, né? Criado em 1910, no início do século XIX. Esse movimento marginalista, ele vem a despeito dos institucionalistas e da relação que ali se instaurou a partir da visão histórica, né, da economia e do direito, das relações intersubjetivas. E esse movimento, como eu disse, rompe com as ciências sociais. Ciência social agora é outra questão. O que importa, portanto, para a economia é uma escolha individual, subjetiva, em relação a bens escassos que têm usos alternativos. E quem vai decidir sobre o incremento de bem-estar individual são os indivíduos que não mais pertencem a classes sociais, mas que estão aptos a fazer negócios no mercado. E o conceito de eficiência que se impõe, por exemplo, é o conceito do Leonard Robbins, desculpa, do Vilfredo Pareto. Numa realocação de recursos, pautado em escolhas individuais, essa realocação é eficiente se o indivíduo A melhora a sua posição e o indivíduo B, no mínimo, fica no mesmo lugar. O valor dos bens passam a ser valores subjetivos. Se transforma a ideia segundo a qual o valor é dado pelo trabalho, na relação valor-trabalho, e se instaura a questão do valor-utilidade. O quanto que a utilidade é necessária, é avaliada, é uma forma subjetiva. Então, se o indivíduo A tem essa caneta que vale 10, ele pensa que vale 10. O indivíduo B tem essa chave que ele pensa que vale 10. O indivíduo A quer essa chave. Ele atribui 12 à chave. O indivíduo B quer a caneta. Ele atribui 12 à caneta. Se eles naturalmente ou livremente trocam de bens, há um incremento no valor individual de cada bem? Claro que sim. Valia 10 nas mãos de A e de B, agora vale 12. Valendo 12, o crescimento do bem-estar individual, consequentemente, faz crescer o bem-estar coletivo, porque aumenta a riqueza. E o valor do bem, querendo ou não, é um valor exclusivamente subjetivo. Os bens estão nas mãos daqueles que pagam mais por eles. Ah, mas a intervenção do Estado na economia. Toda intervenção do Estado é ineficiente. Porque se eu retirar de A para dar para B, eu posso estar retirando de alguém que avalia subjetivamente um bem em 12 para dar para alguém que avalia o bem subjetivamente em 10. Então, as atitudes do Estado, né, a realocação involuntária de recursos é ineficiente. Então, vejam, ideologicamente, o conceito de eficiência funciona para justificar cientificamente a não intervenção do Estado na economia. Claro que o conceito de eficiência ele vai evoluindo, né?
Muitas críticas desse conceito do Vilfredo Pareto surgem, né, sobremodo pela ideia, né, de manutenção do status quo. Né. Até que em 1930, Calder Hicks, né, escreve um outro texto, mais um texto, dizendo que na realocação, se alguém se sentir prejudicado nessa realocação, o incremento de riqueza individual deve ser tal que possa compensar os perdedores. Mas, claro, nós não sabemos quem são os perdedores. Mas a ideia não é compensar efetivamente os perdedores. Né? Se eu 10 e 10 realocamos, viraram 12. Né? Nós tínhamos 24 unidades monetárias. Se o Joãozinho se sente prejudicado, né, e o valor do prejuízo deles são 2, há uma compensação e ainda há um incremento de riqueza em 2. Então, o conceito, o que eu quero dizer para vocês? O conceito da eficiência teve um papel ideológico fundamental. Retirar o dever de realocação involuntária de recursos do Estado e passar para o mercado. Esse foi o papel. Claro, só que a síntese de Robbins, de 1932, é uma síntese que fica inerte. Ela só reaparece nas discussões da Société Montpellier, em 47, quando Robbins, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, outros tantos, Popper, se encontram na Suíça e começam gradativamente a estabelecer os fundamentos políticos dessa posição teórica. E onde chega isso na década de 60? Na Universidade de Chicago. Na Universidade de Chicago, em que a relação entre direito e economia era muito específica, vinculada a questões econômicas. Análises econômicas, análises jurídicas da economia, como, por exemplo, as questões de cartelização, antitrust, etc. Com Aaron Director, que era o diretor atual da economia na época. O problema é que lá tem um autor, existe um autor, que se instaura, né, na discussão com um texto da década de 60, né, chamado O Problema do Custo Social. Né? E o autor é nada menos que Ronald Coase, né, também o Nobel da Economia. E o Ronald Coase, né, embora fosse um adepto da economia de mercado, bom, na década de 30 não era tanto, né, quando escreveu A Natureza da Firma, mas depois, em 60, ele construiu a ideia dos custos de transação, né, dizendo que os custos de transação, quando tendem a zero, todas as relações são eficientes, né, e a questão da assunção da responsabilidade sobre as externalidades, né, fazendo um debate muito profundo com Piaget, né, na questão do polidor pagador, isso tudo é algo para outra discussão. Mas Coase, né, mantendo sua genialidade, vamos dizer assim, situa a economia em relação à eficiência nesse patamar de que o mercado resolve seus problemas. Só que Coase tem uma posição muito restrita do papel da economia. O Ronald Coase vai dizer o seguinte:
A economia se relaciona a certos comportamentos. Então, a economia ela tem um objeto preciso, que são os objetos vinculados às relações econômicas expressamente. Em alguma medida, o Ronald Coase não aceita ou não introjeta na sua teoria econômica o conceito de economia expandido por Leonard Robbins. Robbins vai dizer, a economia é a ciência da escassez. Ela é uma ciência de meios que estuda o comportamento humano em relação aos bens cujos quais tem usos alternativos. O Coase vai dizer assim, a análise da economia, inclusive a análise da eficiência, essa cereja do bolo da economia, tem objeto preciso, não é para qualquer objeto. E isso repercute diretamente nos primeiros escritos do principal autor de análise econômica do direito, que se chama Richard Posner. O Richard Posner, no início da sua carreira, escrevia, ou aplicava, ou discorria sobre o conceito de eficiência em situações expressamente econômicas como o direito antitrust. A concorrência, por exemplo. Mas ele nunca, nesse primeiro momento da esfera da vida dele, ele nunca foi atrás de construir argumentos para além dessa perspectiva estritamente econômica, da relação entre o direito e a economia. Portanto, aí nós estamos na relação direito e economia, uma relação de mão dupla, né, que discorria-se sobre as relações humanas. Ocorre, né, que um autor é salutar para a transformação da relação entre direito e economia e, portanto, do papel da eficiência para o direito. Esse autor se chama Gary Becker. Também o Nobel de Economia, que ganha o Nobel quando expressa que a economia, para além de Leonard Robbins, ele escreve assim, eu até anotei aqui para vocês. Quando Robbins diz que o estudo da alocação de meios escassos para satisfazer fins competitivos é a economia, essa definição ampla de Robbins é curta. Essa definição ampla de Robbins é curta. E o Becker vai dizer que a teoria econômica não tem objeto. Vejam só. Não tem objeto. A teoria econômica comporta todos os comportamentos humanos envolvidos em recursos escassos. Então, portanto, o Becker vai dizer, a economia não se relaciona a certos comportamentos, mas foca em um aspecto pontual do comportamento. Aquele interferido pela escassez. Ou seja, tudo pode ser analisado pela economia. Mas a crítica veio e se perguntaram qual é a diferença, então, portanto, da economia e das outras ciências sociais? Eu posso analisar sistemas de escassez por outras ciências sociais, sociologia, por exemplo.
E ele responde: as ferramentas ou a aproximação da ciência econômica em relação à análise de situações de escassez é que torna possível a definição da economia. Quais ferramentas? A eficiência. Então, a eficiência se torna a grande ferramenta do conceito expandido de eficiência protagonizado por Becker, o qual Richard Posner começa a escrever. E aí o Richard Posner ele se deslumbra tanto com a eficiência que coloca nos seus primeiros escritos na década de 80, num livro chamado Economic of Justice, a eficiência no lugar da justiça. Que tem uma perspectiva fundacional, ou seja, quem funda o direito não é mais a justiça, é a eficiência. Falando do direito americano, cujo sentido de justiça comporta todas as questões atinentes às decisões judiciais. O Posner desenvolve esse pensamento e recebe muitas críticas, dentre as quais, e aí é uma dúvida que eu tenho ainda, como eu falei para vocês, eu estou falando aqui pela primeira vez sobre essa discussão, né? É bem mais profunda do que isso, na verdade, né? Que é a relação entre o papel da economia como papel normativo em relação ao direito, ou o papel da economia como um papel descritivo, no que toca à eficiência. A pergunta é: os economistas sempre gostaram da eficiência com seu papel normativo, substituindo a justiça, e, portanto, aí se funda o termo, cujo qual eu falei no início, diferencial entre Law and Economics e Economic Analysis of Law. O Economic Analysis of Law é a substituição da justiça pela eficiência, que dá ensejo à obra fundamental do Richard Posner. Claro, dentro desse percurso, né, o Posner muda de papel, muda de posição. Né? Ele abandona o conceito fundacional, ele abandona a perspectiva de Pareto, ele se filia à maximização da riqueza, chamando a maximização da riqueza de um valor social genuíno, né? Desejável pela sociedade americana, que recebe críticas fortíssimas do Ronald Dworkin, né? Fortíssimas. Não só do Dworkin, do Horace Coleman, enfim, certos autores importantes no direito americano. E, Alfredo, só te interrompendo assim uma passagem. Bem rápido, isso não limitaria essa questão da eficiência, por exemplo, a concretização do que hoje a gente traz com o constitucionalismo social, as questões constitucionais, esse conceito que foi forjado aí nesse período de eficiência substituindo a justiça? Não, esse conceito ele já foi abandonado, na verdade, mas ele era antitético, era uma antítese da visão de concretização de direitos. Né? Por quê? Porque ele previa a intervenção. Intervir, o que seria intervir? Realocar recursos que não necessariamente estariam nas mãos de quem paga mais por eles. Né? Que é o conceito do Pareto. Depois ponderado por Caldor Hicks, né? Compensado, digamos assim. O Posner muda de posição e vai falar que ele se torna blando. A eficiência não é mais o fundamento do direito, não substitui a justiça. Ela é um componente da justiça. Né? E aí ele abarca a ideia na perspectiva muito mais pragmática da sua posição.
grande problema é que quando o Posner se torna pragmático, ele fala indistintamente da economia positiva ou descritiva e da economia normativa. Então, o lugar da eficiência nisso tudo é um lugar coringa ideológico, para ele poder usar quando ele bem entendesse. Porque se eu for avaliar criteriosamente, eu não acredito, aí eu estou falando, ainda que eu não cheguei à conclusão, mas assim, eu não acredito, como se diz Arnazo, né, pelo cheiro, eu não acredito que a utilização do conceito de eficiência possa trazer uma eu me encaminho para o fim, uma interdisciplinariedade capaz de trazer virtuosidade da relação de direito e economia. Por quê? Porque a eficiência, querendo ou não, ela é sempre normativa. É um conceito que age normativamente. Né? Então, agindo normativamente, ela engloba nuances que não comportam os fins do Estado de Direito. Né? E o Posner ele vai se transformando ao ponto de se tornar um neopragmático, que ele diz. Né? Eu faço uma mera análise de custo-benefício. E essa análise de custo-benefício ela é, em alguma medida, o norte das decisões jurídicas, né? Até porque, ao contrário do que vem discutido lá por Dworkin, né? E o texto, acho que o texto mais interessante do Dworkin em relação ao Posner é Bulldogs Darwin, né? chamando o Posner de Bulldog do Darwin, de cachorro do Darwin, protetor do Darwin. Né? Coitado do Darwin foi tão importante, né, para o desenvolvimento da ciência. E o Dworkin, né, chama porque realmente ele vai trocando de posição. Né? E a síntese disso tudo está num livro de 2003 chamado Frontiers of Legal Theory. Né? Fronteiras da Filosofia do Direito. E a grande questão é, diante dessa perspectiva, qual é o papel, qual é o lugar da relação direito e economia? Essa é a nossa pergunta. Qual é o lugar? O direito e a economia comporta uma análise normativa da economia em relação ao direito ou não? Porque se a economia é meramente uma ciência auxiliar, eu acredito que não. Tem alguns textos interessantes, né, de autores internos à análise econômica do direito, eu me coloco ainda externamente ela, embora seja mais adepto do que antes. O Bruno Salama da GV vai dizer que, olha, essa visão normativa está fora. Né? Ele diz algumas questões interessantes, inclusive. Né? Ele vai dizer que o direito à economia positivo, portanto descritivo, deve verificar a pertinência entre meios e fins normativos. Né? Então, assim, ele dá um exemplo, né? Jogar fora a comida é injusto, né? Mas também é eficiente. Você poderia ter uma perspectiva de eficiência. Né? E aí algumas questões interessantes que fazem a gente refletir. Talvez o autor mais interessante sobre isso é o Guido Calabrese, né? Que corta a nossa visão romântica do direito. Ele vai dizer assim, por mais dramático que seja, ele tem um livro sobre Tragical Choices, com o Bobbitt, ele vai dizer assim, por mais dramático que seja, nós não estamos dispostos a preservar a vida a qualquer preço. Né? É perturbador, mas é real. Né? E o mais seguro custa muito caro. Custa, cara. Nós sabemos que custa. Os desejos são infinitos e os recursos são finitos. Depois Então, nós estamos diante de dilemas morais. E aí eles trazem uma visão bem mais adequada da eficiência, capaz de fazer uma análise realmente de custo-benefício. Né? Ele conta a história no custo dos acidentes. Ele vai dizer, né, o Guido Calabrese, vai dizer o seguinte, olha, o túnel que levou Paris a Londres, né, foi desejado por todos, muito investimento público, mas todos sabiam que uma pessoa por quilômetro ia morrer.
E fizeram. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, mas o justo, como fundamento, pode se beneficiar do conceito de eficiência, mesmo deontológico, na medida em que há uma análise, sem se deixar das demais análises. E que se tem, e aí eu termino, uma ressalva importante. Né? A relação interdisciplinar em direito e economia, ela tem muita pretensão e tem pouquíssima sofisticação atualmente. E a interdisciplinaridade precisa tanto de pouca pretensão quanto de muita sofisticação contextual. Né? Basta vocês lerem as decisões do Supremo sobre a ADI da reforma trabalhista, o discurso teratológico entre o Luiz Roberto Barroso, o ministro Barroso, e o ministro Lewandowski. Né? Que ninguém faz, inconcebível. Né? Mas, em alguma medida, né, nós também temos que entender, né, que as falhas do mercado existem, né, isso é verdade, mas as falhas do poder público na regulamentação também existem. Né? E lembrando, né, eu acho que a vertente agora é muito mais de uma crítica à racionalidade, né, uma racionalidade velada, uma racionalidade mitigada, né, levando em consideração que todas as decisões individuais não são racionais. Não são racionais. Né? Embora tenham os pressupostos de racionalidade, elas não são racionais. Vou dar 2 exemplos. Efeito manada. Não, efeito manada. Vou lembrar de você do impeachment da Dilma. Qual foi a grande discussão? Por onde começa a votação na Câmara? Né? Era pelo norte ou pelo sul? Tem efeito manada. Lá pelas tantas, o cara que não sabia quem ia votar, vou votar no que está mais próximo de terminar. E numa ampla questão de questões individuais, uma ampla questão de situações individuais, incluindo as fobias, medo de avião. Avião é o transporte público, transporte que nós temos mais seguro que existe, então não tem medo de avião. Então, assim, vejam as blindagens da própria racionalidade. Né? Por um lado isso, e por outro, lembrando sempre que as preferências que pautam as decisões individuais no âmbito da eficiência sempre tem que ter um contexto, e isso é muito difícil numa relação interdisciplinar entre direito e economia. Acho que nós estamos avançando muito, né, nessa relação, né, aparando as arestas, então os extremos não dá certo, ou tudo é economia. Acho que isso realmente, aparando essas arestas, eu acho que há um diálogo, não vou dizer virtuoso, mas um diálogo interessante entre as duas disciplinas. E, por óbvio, né, uma perspectiva extremamente mitigada de todos esses conceitos que eu trabalhei aí, historicamente e tecnicamente de eficiência. É isso, professor Maza. Muito obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição aí para qualquer dúvida. Muito bem, muito obrigado pelos esclarecimentos, professor. É um tema caro, difícil, na verdade não é simples, né? A gente vê, percebe a relação do direito à economia constantemente na sociedade. Tem até algumas questões, assim, umas perguntas, mas antes de fazer alguma consideração, eu queria ver o Rodrigo. Rodrigo, tu tem alguma, que é o nosso mediador também, se o Rodrigo tem alguma pontuação, alguma pergunta aí para o professor, aproveitando a oportunidade, que o professor Alfredo a oportunidade de estar aqui falando de um tema caro e que dificilmente aqui no Piauí ou no Nordeste, de uma maneira geral, a gente trata, né? A gente vê concretamente a atuação, a pertinência da economia dentro da sociedade e constantemente, inclusive, mudanças constitucionais, emendas constitucionais e decisões constitucionais em função disso e com a venda de uma ideia da eficiência. Mas veja aí, Rodrigo, o que você tem a comentar ou perguntar para o professor Alfredo? Eu vou rapidamente
só de início agradecer ao professor Maza pelo convite de participar aqui da mesa, da mediação, aos colegas do grupo de pesquisa, à própria UESP, a universidade na qual, né, o grupo se encontra vinculado, e todos os participantes, as pessoas que tiraram aí uns minutinhos da tarde para ouvir essa brilhante exposição do professor Coppetti, e agradecer a ele, logicamente, pela essa exposição de agora, né, que foi, pelo menos para mim, eu não sei, o professor ele deixou bem claro, ele aparou as arestas, foi tratando ali de alguns aspectos introdutórios, e eu acredito que, mesmo para aqueles que não tenham tido contato ainda com a matéria, eu acho que já foi, serviu como um bom início de partida. E, professor Coppetti, eu confesso que quando você falou das suas fases, né, quando estudava o tema, teve aquela primeira fase, ainda, digamos assim, mais exaltado ali com o tema, que era mais crítico. Eu diria que ainda estou nessa fase. Não sei se eu vou galgar aí, ou chegar numa posição mais de arrefecimento, mas ainda, e talvez seja eu acredito muito em razão de maturidade, que logicamente eu não tenho nem de longe a sua mesma carga de leitura, e então eu imagino que ainda vou ter que amadurecer mais esse tema. Mas o fato é que, e aí eu gostaria só de chamar a atenção para o pessoal que está nos ouvindo, e como o professor Maza também já destacou, e isso já deve ter ficado muito bem claro pela própria exposição do professor Coppetti, que esse tema ele não é simples, certo? Ele é muito complexo. E ele é muito mais complexo do que normalmente é vendido aí, tanto em curso, seja em cursinho, e até mesmo eu participo como o professor falou inicialmente, sou mestrando, e até mesmo vendo a nível de graduação, pós-graduação, eu vejo ali que há um modo assim bem raso, acrítico, da exposição desse tema, principalmente no que diz respeito à parte que normalmente fica ali retida, a parte do direito, a parte que é introduzida para a área do direito pelo Posner, e fica ali sem ter uma visão mais detida da economia. E aí me parece que um autor que trabalha esse tema seria o Bruno Salame e o próprio professor Coppetti, que ele tem os 2 artigos, tanto com o professor, acho que um é só, e o outro é com o professor Bolzan, sobre análise econômica do direito, em que ele trabalha muito bem a própria parte desses termos técnicos do próprio ponto de vista ali da área econômica. Então, chamar a atenção para vocês que esse tema não é simples, certo? E o professor, na minha concepção, ele explicou isso de forma bem clara. E aí, professor, eu peço até desculpa por ter me alongado dessas pequenas considerações, mas eu fiz aqui alguns questionamentos, inclusive uns já foram até respondidos. E aí eu vou até fazer, mas o professor, caso ele sinta necessidade de se achar interessante aprofundar, enfim, aí ele aprofunda. O primeiro, logo, que foi o senhor iniciou com ele e finalizou a sua apresentação tocando nesse tema, que o questionamento seria diz respeito, né, acerca da sua concepção, exatamente da relação entre o direito, a sua concepção acerca da relação entre o direito e a economia, acerca dessas terminologias que são normalmente utilizadas, direito econômico, direito e economia, ou análise econômica do direito, se elas não passariam de formatações lexical, né, que possuem, são sinônimas, ou se elas, de fato, teriam diferença, certo? Aí, se o senhor achar interessante responder, que me parece já ter sido respondido, aí o senhor vai respondendo. Eu faria as perguntas logo que eu fiz, professor, ou o professor ele vai responder na medida. Seu áudio está... Ou se eu acha melhor, professor Coppetti, que é o que vai responder... Não, faça logo suas perguntas para ele, o Alfredo
vai pegando e organiza. Pronto. Tá Aí, um segundo questionamento, e aí se eu não entendi errado, né, pelo que eu li, tanto acerca dos seus artigos e até mesmo da sua apresentação, há uma clara, digamos assim, contradição ou nítido caráter jurídico entre a análise econômica do direito, seja lá na sua proposição inicial, que ela vai ser alicerçada na concepção fundamentalista de eficiência, né, de base lá no marginalismo, neoclássico, ornamentalista, subjetivista, ou nas suas reformulações, né, que já parte para a segunda, digamos, da segunda fase, de cunho mais, já que opera dentro do paradigma teórico ali do pragmatismo cotidiano, já dentro ali da segunda fase, digamos, do pensamento do Posner. Então, há esse caráter esse antijurídico entre a análise econômica e o Estado democrático de direitos. E, partindo desse pressuposto, eu tenho um questionamento, o que resta, então, se é que resta algum papel ou alguma utilidade aí para a eficiência, esses conceitos da eficiência, a maximização, a racionalização para o direito. Se eles poderiam ser utilizados como instrumentos com essa relação ali intercambiável, ou se seriam mesmo como algumas teorias, como algumas vertentes da análise econômica ainda insistem, em arregimentar o próprio direito à luz desses conceitos. E o outro questionamento, que é tendo em vista ainda que essas várias vertentes da análise econômica do direito, mesmo que elas tenham supostamente abandonado no plano teórico ou retórico a concepção da eficiência como valor fundante da teoria política e do direito, mas que ainda assim elas operam ali utilizando de métodos microeficientistas, elas ainda não estariam incidindo no mesmo erro pelo simples fato delas insistir no método que era utilizado anteriormente, que ainda continua tendo por pressuposto ou como axioma essas próprias ideias da eficiência como um valor último da maximização da riqueza, se ainda assim elas não estariam caindo aí no problema da antijuridicidade em relação ao Estado constitucional, ao Estado democrático de direito. Então, seriam essas três questões iniciais. Concentra aí na abordagem, Alfredo. Não, assim, sobre a questão do direito econômico. Na verdade, o direito econômico é a antítese da análise econômica do direito, né? E desse movimento lá do econômico. O direito econômico, ele funciona como uma análise jurídica da economia, né? É a juridicização da economia política, né? E tem um cunho de intervenção por meio de uma perspectiva coletivista, né? Fundada na ideia e aí toda a discussão alemã, né? A ideia de povo, né? de nação e tal. Então, assim, o direito econômico é a norma jurídica da economia, né? Pode-se, em alguma medida, se relacionar com essa análise econômica, em alguma medida pode, mas acho que nós temos muito mais outros conceitos, como o conceito de constituição econômica, né? Que funda o direito econômico também. Então, acho que isso está afastado. A perspectiva do Posner, né, essas mutações deles, né, mostram, por um lado, ele está muito vinculado a uma precisa teoria econômica, marginalismo subjetivista, né, vamos pegar a construção da escola de Chicago, aí, né, tanto do Coase, depois como do Gary Becker, são dois grandes influências que ele recebe, mas da síntese do Robbins também, de 32, né, e face às críticas que ele recebe depois do Becker, ele abre mão da teoria, né, então por isso que eu digo que ele é antijurídico, mas teórico, né, a teoria econômica com eficiência. Depois ele se torna antiteórico porque ele diz o que ele bem entender, né, abre mão do normativo ou do prescritivo, isso, quando vem a calhar ele usa um termo ou usa outro, né. Tem um texto do Aroso Linhares sobre isso, interessante, lá de Coimbra, e ele usa um termo, usa outro, e ele funda a sua perspectiva de análise de custo-benefício, né, aí coloca um pouco o melhor do kantismo com o melhor do consequencialismo, enfim, e aí ele se torna antiteórico, né, mas jurídico,
É possível um Posner nesse ponto, né? Ele não é substancialmente inconstitucional, né? Ele pode ter nuances que não sejam problemas, não encarem problemas constitucionais, né? Mas eu acho que o grande futuro do movimento, né, é vincular-se à teoria dos jogos, em uma análise descritiva, ou em alguma medida normativa sob o ponto de vista do behavioral economics, né, a partir da psicologia cognitiva. Acho que esse é o rumo dele, né, e sempre visto como uma ciência auxiliar, né, não como uma discussão, um embate interno do direito, né. Acho que essa é a grande possibilidade, né. Mas está muito longe de chegar isso no Brasil ainda, né? Nós estamos discutindo nas universidades sobre essa questão. Alfredo, pegando, assim, sua abordagem foi fantástica, principalmente em relação a tentar colocar esses termos dentro da doutrina, da teoria, eficiência, direito, economia, com tua colocação, principalmente os autores, que você aí discorreu de vários autores, mas eu tentando assim aproximar mais da nossa prática, né? Vamos dizer assim, do que a gente está vivendo mais recente e também do público, as pessoas que estão nos assistindo, muitos deles não conhecem bem essa questão do direito, da economia, inclusive alguns mais do direito, pouquíssimos da economia, com certeza, salvo algumas exceções do pessoal do grupo, que também já vem estudando economia há algum tempo. Eu te pergunto assim, na década de 70, nós passamos por uma viragem, sem querer concentrar o termo neoliberal, né, na ideia de que a gente prevaleceu uma política monetária mais do que o que a gente tinha antes, na época keynesiana, daquela política fiscal, o equilíbrio. Então, nessa questão da política monetária, só trazendo mais para o público, vamos dizer assim, onde o mundo, de uma maneira geral, a Europa, criaram estabilizadores, racionalização em função dos direitos, que gastavam, aquele argumento de que a gente antes gastava muito. Então, de certa forma, de uma maneira geral, a gente, inclusive, o pessoal da economia, o André Lara Rezende, ele traz muito o termo do dogmatismo fiscal, né? Ele diz, nós chegamos numa época de um dogmatismo fiscal, onde se prevalecia a questão de uma eficiência, efetividade da economia, e isso descolou muito de outras conjecturas. Inclusive, ele diz, foi vendida a ideia de que se a gente tivesse muita moeda, tinha que controlar a inflação, e a gente o que percebeu foi que com a crise de 2008 e a pandemia, muitos países criaram moeda e, de repente, foi deflação, né? Então, assim, em outras palavras, criamos uma racionalização, criamos estabilizadores e vendemos isso, foi vendido, de certa forma, como se fosse uma eficiência, né? Aí, chegando no Brasil, veio reforma trabalhista, veio reforma da Previdência, veio teto dos gastos, entre outras questões. Aí eu te pergunto, o direito, nessa questão, a Constituição em si, caminhou sozinha, foi abandonada aí, em palavras assim, a gente terminou sendo vendida esse momento, essa história, históricos dessa verdade, se isso é uma eficiência ou não. De certa forma, a gente vê os direitos fundamentais e os direitos sociais, aquela questão do constitucionalismo social, como é que ficou nessa questão? Tu concorda, provavelmente, que isso não está caminhando junto hoje? Excelente tua pergunta, né? Mas esse movimento, né, a gente chama de neoliberal, mas a gente sabe que é uma mera visão política, né? Esse movimento nasce com a Société Montpellier, né? Com o Milton Friedman e o Gary Becker, e o Milton Friedman e o Hayek. Hayek como fundamento filosófico, Friedman como fundamento econômico, do monetarismo. Né? Isso começa a ganhar tônus, né, no governo Thatcher e Reagan,
mas se instaura como resposta à crise do petróleo do fim da década de 70. E como é que chega para nós? Tá? Isso chega para nós dizendo, olha, o Estado está deficitário. Tá? Tem déficits fundamentais. Né? Como é que chega para nós? Consenso de Washington. Tá? Os países em desenvolvimento têm que saber que devem pagar as custas da crise do petróleo. Como é que faz isso? Cria um melhor sistema de justiça, segurança jurídica, emenda constitucional 45, nossa, de onde vem? De uma normativa do Banco Mundial, 319S, que diz que os países periféricos devem reformar o sistema de justiça, criar estándares estándares de pilotagem, de controles, né, benchmarks, etc. Então, e as reformas econômicas do Fernando Henrique foram provenientes também do Consenso de Washington. Tá? Então, assim, isso mostra que os países não têm a tal autonomia político-econômica que dizem que têm. Tá? Para estarem na seara do mercado transnacional, precisa ter cumprido com certos lugares. Isso aconteceu depois, na crise de 2008, né, na Europa, né, vocês viram. Né, e a Constituição é um documento que pode ser modificável. Né? Agora, a pergunta, mantém-se a origem da Constituição Econômica Brasileira? Eu acredito que ainda sim, porque pelo artigo 1º, 3º e 170, nós temos uma linha ainda desenvolvimentista. Não é como era, claro que não é. Mas ela está ali. Né? E a proteção aos direitos fundamentais persistem. O nosso grande problema aí, podemos falar o dia inteiro aqui, mas dentre os quais o frágil ensino jurídico, os concursos públicos e o papel das instituições, né, na proteção dos direitos fundamentais. Falta republicanismo, nós estamos numa discussão republicana aí, fundamental, e a Constituição sozinha não resolve, todo mundo sabe disso. Né, o papel das cortes, do executivo, do poder legislativo, né, e da sociedade civil, né, o sentido cívico que nós não temos, né, também é fundamental, mas nós abrimos mão. O direito por si não resolve todos os problemas. Né? Mas é engraçado, porque agora, semana passada eu estava num congresso do London Economics, falou o Bruno Salama, a Pan Gendler, falou o pessoal da Europa, da Itália, lá, e todo mundo agora críticas à microeconomia, construção da macroeconomia, Tribunal de Justiça Europeu indo contra o Tratado de Maastricht, contra o neoliberalismo, as posições internas do movimento London Economics falando em igualdade, em déficit democrático. Né? Então, assim, tem um movimento já... E aí eu perguntei, mas nós estamos voltando para o Estado Social, então? Ninguém quis me responder isso. Ninguém falou em Keynes. Mas o fundamental do London Economics falou, que foi o Posner. O Posner se declarou um novo keynesiano, né, depois da crise de 2008. Então, acho que não foi, não foi o que... Acho que foi nesse livro sobre a crise de 2008. Não tem ele aqui, como é que é o nome desse livro? Então, depois eu mando qualquer coisa, mas é um livro sobre a crise de 2008 e a economia. É que se disse, né, keynesiano, então, porra, a intervenção é importante. Mas eu acredito ainda na Constituição, a Constituição se mantém, né, e esse movimento neoliberal, né, é muito mais frágil do que a gente pensa. Né? Muito mais frágil do que o Estado Social keynesiano. Sim, Esse aí, fala do capitalismo. Não, perfeito, perfeito. E o que eu queria chamar a atenção, assim, porque muitas vezes a gente vê até na mídia ou na própria, vamos dizer, no estudo extraformal, né, não tão formal como a gente conhece,
de isso ser vendido muito como o nome de eficiência. E você conceituou bem no início essas mudanças teóricas do que é eficiência na economia. Eu digo isso porque a gente recebe muito essas questões que são antagônicas quanto à questão do constitucionalismo, social, das questões do direito social, da efetivação do direito, inclusive até no orçamento público, quando é como se o orçamento ele não fosse, não existisse à luz da Constituição, fosse o contrário, né? Então é vendido muito a questão da eficiência. Isso aqui acontece pela eficiência do mercado. Como se, por exemplo, em função de uma reforma trabalhista, como aquela reforma fosse trazer uma eficiência para o mercado, fosse naturalmente uma eficiência, vamos dizer, sem levar em consideração as questões dos direitos sociais, dos direitos e tudo. Então, eu queria só pontuar, e por isso que te ouvi em relação a isso, porque a gente, no senso comum, tem muito isso, né? A ideia de que a eficiência, naturalmente, é quando a eficiência do mercado estiver bem, o que nem sempre isso acontece, né? Assim, vamos dizer, claro, houveram reformas aí que impactaram muito, nessa reforma trabalhista, a reforma do teto de gastos, né, do orçamento, etc. Agora o Lula disse que se ganhar ele vai acabar com essa reforma, daí o mercado já está... Então, assim, é que a gente é muito afoito em tudo isso, né? Não tem uma análise criteriosa das questões, dos casos. Então, isso é realmente, como eu vou dizer, impacta mais em nós, porque a gente não sabe lidar com essas coisas. A gente, eu digo, o Estado brasileiro. Né? Bem, então, alguma pergunta mais aqui? Deixa eu ver aqui se tinha. Bem, professor Carlos Wagner, agradeço por estar aqui participando, professor nosso também, do curso, professor Luiz do Trabalho, junto com o João Luiz, Geórgio também. Então, eu vou falar. Está dando um eco, sim. Professor Geórgio, quer falar alguma coisa para finalizar o nosso evento? Então, com a palestra do Alfredo. Professor Carlos Wagner pediu. Consegue me ouvir, professor Maza? Perfeito. Eu queria só fazer uma colocação, professor Alfredo, aí, bem rápido. Recentemente, quando a pandemia iniciou, sem fazer análise aqui da reforma trabalhista, porque já foi muito bem explorada, mas houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que causou bastante espanto, né, para nós que aplicamos o direito do trabalho, né? Eu que, além de professor da UESP, sou juiz do trabalho, e foi justamente aquela decisão que flexibilizou a Constituição Federal, porque a Constituição Federal é bem clara ao dizer que o salário é irredutível e que a irredutibilidade salarial só pode acontecer mediante negociação coletiva. E aí, julgando uma ação, eu não me lembro se era um ADI em relação à medida provisória, da época da pandemia, o Supremo disse, não, por conta da pandemia, pode haver redutibilidade salarial através de negociação individual. E fundamentou isso na questão do aspecto da pandemia, da questão do momento econômico que o país estava atravessando. Ou seja, o Supremo usou o argumento pandêmico e da economia para fazer uma interpretação completamente desconforme, digamos assim, da Constituição em relação à negociação coletiva. Porque a Constituição é bem clara nesse sentido. Redução de salário só pode ocorrer mediante negociação coletiva e com a participação dos sindicatos. E o Supremo diz justamente o contrário, suscitando um argumento econômico e da pandemia. Eu queria só ouvir a sua opinião sobre essa questão e o que nós, né, como aplicadores do direito, poderíamos fazer para tentar, não sei se barrar seria a expressão adequada, mas minorar, não é, esse tipo de situação. Boa tarde, professor Carlos.
Uma honra aí estar dialogando com o senhor. Bem, sobre a questão da irredutibilidade, né, acho que isso é muito caro ao trabalhador, eu concordo, né, mas eu já perdi um pouco as minhas esperanças no direito, e sobretudo no Supremo, né, porque N discussões foram postas no Supremo, dentre as quais a condenação em segunda instância, né, a aplicação provisória da pena, que é algo mais expresso e cristalino e analítico do que aquilo impossível, mas o Supremo fez, né, quase resvalou, né, depois é muito, assim, uma discussão de anos, né, se eu explicar para minha filha de 5 anos o que é, e se pode ou não pode, ela vai dizer que não pode, né? Então, assim, quando se trata da questão da redução trabalhista, eu não vou colocar a minha posição, porque eu sou do direito constitucional originariamente, né? Então, está na Constituição, tem que ser cumprido, enfim, né? Mas sobre o argumento econômico, e eu queria tentar para isso, que é uma das grandes críticas que deve ser feita a essa suposta análise econômica ao direito, é a ideia de, se nós conseguirmos reduzir salários, nós vamos garantir o emprego daquelas pessoas ainda e vamos poder contratar mais e as empresas não morrem. Então, há um discurso consequencialista por trás. Mas esse discurso consequencialista é meramente um discurso lógico e não um discurso factual ou empírico de causa e efeito. Por quê? Porque a lógica ela é muito bonita e nós, mudando as premissas, nós mudamos a lógica, né? E é isso muito que a análise econômica faz. E o que ocorreu também na reforma trabalhista, né? Todas as flexibilizações atinentes à reforma foram para promover mais o emprego, dar mais condições, mas os números estão mostrando hoje, empiricamente, que aquelas análises prévias lógicas, na verdade, é uma análise ideológicas, né? Para estabelecer certos patamares conservadores, reestabelecer, no caso, né? Então, esses são os grandes problemas e os dilemas que o direito recebe, né? E isso eu acho que a gente tem que estar muito atento. Mas o senhor é juiz do trabalho, o senhor pode fazer o controle difuso aí, né? Dizer que não vai fazer, enfim. E pronto, né? Mas, assim, claro, é uma luta hercúlea. E agora eu estou escrevendo até um texto com um colega sobre essa miscelânea de Law and Economics na reforma trabalhista, que ninguém fala, ninguém sabe o que é, ninguém fala de termos, é só, porque o Law and Economics diz. Então, há uma fundamentação de consequências. Como se qualquer análise consequencialista fosse uma análise em Law and Economics, o que também não é verdade, né? É uma questão muito mais... Se relacionam, mas não são dependentes. Tá, assim, a ideia, duas coisas, 2 pontos, assim, que eu vejo, pegando, assim, o que o professor Carlos... os efeitos econômicos, ele muitas vezes são utilizados como é algo que você não vê num primeiro momento, por exemplo, não é uma inconstitucionalidade que você... Eu vou dizer assim, vamos analisar aqui o teto dos gastos, só para rapidinho, que aí cabe perfeitamente no que o Carlos está dizendo. Por exemplo, você chegar e aventar a inconstitucionalidade é muito difícil, porque o efeito econômico dele é a posteriori, é redução de uns gastos na educação que indiretamente vá reduzir o direito à educação, vamos dizer lá. Mas muitas vezes são utilizados esses instrumentos que, pelo efeito econômico, você poderia até levantar uma inconstitucionalidade, alguma coisa assim, e, na verdade, são difíceis de você verificar naquele momento, porque você, para verificar, é usado dos dois lados, como o Carlos disse, para você verificar, você teria que fazer algum levantamento prospectivo dos efeitos no futuro daquele ali. Então, o Supremo chega e muitas vezes chega e diz, olha, em função da pandemia, isso aqui vai causar, é uma questão de causalidade que você nem sabe se aquilo realmente vai causar. E
E às vezes também, Alfredo, eu percebo que muitas dessas análises são feitas, como você mesmo falou, logicamente, bem consequencialista, como a questão da reforma trabalhista. Vamos fazer a reforma trabalhista, é um elemento que faz parte do dogmatismo fiscal, da questão dogmática. Eu vou reduzir o custo do trabalho, reduzindo o custo do trabalho, as empresas contratam mais, contratando mais, ela se sobrevive mais, porque o custo está maior, flexibilizo isso, porque vou conseguir movimentar o mercado. Por outro lado, eu acho que muito a questão econômica não entra a política macroeconômica por trás disso. Os economistas, de uma maneira geral, eles colocam que o que faz uma empresa se sobreviver no mercado não é bem reduzindo os custos de trabalho, mas seria aumentando a atividade econômica. Então, como é que eu aumento? Aumentando a demanda, a empresa contrata mais, compra mais, investe, contrata e consegue pagar seu trabalhador. E até alguns levantam. Pô, na época, em 2010, a gente conseguia cumprir a CLT numa boa, porque naquele tempo, por mais que tivéssemos as commodities e tudo, mas as empresas estavam bem, o mercado tinha demanda, estava funcionando, estava mais aquecido. Então, assim, em resumo, muitas vezes é colocado essa questão consequencialista, eu não sei se exatamente por causa da análise econômica do direito, mas consequencialista de uma reforma trabalhista, ou do próprio questão do teto dos gastos, e a questão macroeconômica normalmente fica fora. Por isso que eu digo, tem vários viés para você fazer análise de direito, economia e eficiência, né? Só para colocar aqui. Se, Alfredo, você estiver muito cansado, quiser complementar para encerrar, ou se alguém mais quiser falar, mas é porque o tema é tão interessante, Alfredo, por isso que eu queria lhe trazer aqui para discutir. E você botou um tema amplo, viu? E realmente foi interessante você botar direito, economia e eficiência, porque entra a questão da justiça do trabalho, entra a questão do direito constitucional, entram várias outras abordagens que poderia ser feita, e a gente aqui tem muita curiosidade nesse tema, principalmente num período pandêmico como a gente está vivendo. Então, para finalizar, se quiser mais uma pergunta, o Alfredo passa a palavra para as colocações finais, meu amigo, e não lhe cansar mais. Não, eu concordo contigo e acho assim, mais, além dessa questão da interferência, a questão macroeconômica. Hoje, alguns adeptos do movimento internamente estão voltando-se para a macroeconomia também, né? Então, assim, eu tô não surpreso, mas eu tô curioso para saber para que lado vai isso tudo, né? Até onde vai toda essa questão, né? Acho que, por óbvio, isso é salutar, né? É salutar, é importante, né? A gente discorrer, né? E reconhecer, né? A pessoa tem que reconhecer. Eu quero saber como é que vai ser essa questão da intervenção, né? Mas eu me coloco, enfim, à disposição, né? Para a gente debater mais em uma outra oportunidade, né? Agradeço a oitiva de todos, né? Fico honrado aí pela intervenção, pelas intervenções que houveram, né? Mais uma vez, obrigado, Masa, pelo convite, né? E agora estarmos atentos aí aos próximos capítulos disso tudo. Muito obrigado. George, tem alguma colocação para o nosso coordenador do curso? Só parabenizar ao professor Alfredo Coppetti, a você, Masa, ao grupo de pesquisa, ao Wilson, que veio anteriormente, aos demais colegas que falaram na tarde de hoje, que uma parte eu não consegui participar. A participação do Wilson, né, internacionalizou o nosso seminário para os meninos que estão entrando agora terem essa ideia das dificuldades. A participação do professor Alfredo Coppetti hoje valorizou a nossa semana. Agradeço muito ao professor William Masa por já está há algum tempo já proporcionando essas cestas, onde ele traz os melhores e maiores doutrinadores,
certo? E parabenizar o professor William, porque dentro da pandemia eu até ficava intrigado, o professor William está debatendo esses temas. Enquanto todo mundo estava parado, o William estava trabalhando, pensando, é uma pessoa do futuro, né? O William já estava pensando nesse momento aqui. Então, quando ele estava preocupado com os números, preocupado com esses aspectos econômicos também da pandemia, o William se destaca como um grande pensador, certo? Então, e o William está tirando essas forças, que recentemente ele esteve adoentado, e a gente ficou até muito preocupado com a saúde do William, e ele está aqui com todos nós, né, debatendo algo que é importante, certo? Para toda a sociedade. E para os alunos de introdução, as palavras do professor Alfredo Coppetti vai muito nos servir, né, com essa relação entre o direito e o capitalismo, certo? Então, parabenizo a todos os colegas, né, que puderam participar desta semana e agradecer imensamente ao professor William Maza, ao professor Alfredo Coppetti, ao Wilson, ao Rodrigo, ao professor Carlos Wagner, que está aqui, e aos demais que eu não estou vendo aqui, mas que participaram, tá? Muito obrigado, William. Muito obrigado, professor Coppetti. Obrigado, George, pelas palavras, assim, muito bom a gente ouvir isso, que nos incentiva mais, isso a ajuda sempre disponível para fazer a realização desses eventos, que não é fácil, mas, obviamente, a coordenação participando, os outros professores incentivando, o Alfredo se disponibilizando, o Rodrigo, que também se disponibilizou, os alunos que nos ajudam, a Andréia, que é fantástica, sempre está presente, e os outros alunos também da coordenação, da comissão. Nós temos uma comissão que ajuda todo a efetivação desses eventos, e o pessoal que é muito interessado, né? Viu, Alfredo? Aqui, para você ter uma ideia, de inscrição, a gente teve quase 200 inscritos, mas me pegou de surpresa, porque eu não sabia, viu, George, que agora o Google Meet está limitando a 100 pessoas. E assim, a universidade paga o Google Meet, eu vou ter que buscar outra alternativa para quando tiver um público assim com um tema grande, porque eu não sabia que ele estava limitando essa quantidade. Nós estamos vendo aqui 95, 100, mas foram mais de 180 inscritos no evento para ouvir o tema, como é interessante. Tem que voltar, viu, Alfredo? Depois a gente volta verdade, professor. Falarmos mais sobre. Então, gente, obrigado, Rodrigo, a Carol, a Elvina, o Wilson e o Alfredo disponibilizou, o George, todos os presentes que estão aqui, que nos ajudam. Realmente a gente está num período que temos que trazer esses temas diferentes, que tragam, discutam as questões sociais da sociedade, num período muito difícil, né, que a gente está passando. Eu queria também dedicar esse momento à homenagem, viu, Alfredo, a um colega nosso que perdemos em função da pandemia, um professor, o Marcos, que também era um incentivador. Se ele tivesse aqui, não era, George, ele estava aqui com a gente, com certeza, porque o que mais eu sentia é porque ele participava de absolutamente tudo, incentivava todo mundo, né? Então, isso aí eu senti muito nessa perda. Mas isso, vamos lutar. É muito triste, William. É muito triste a gente ver uma pessoa que podia estar entre nós não estar por conta da pandemia, né? Com certeza, o professor Marcos Luiz, que era advogado da AGU, debatia muito esse tema com você, né? E já debateu em outros momentos. Tá? Dialogava muito esse tema, que é necessário, né? Um tema que nós temos que... a questão do direito à economia, ela está muito presente, por isso que sempre, desde o começo da pandemia, eu digo, não, é algo que eu estudo, eu pesquiso, então, obrigatoriamente, a gente tem que estar trazendo, informando, esse é o objetivo. Então, gente, obrigado, George, Carlos Wagner, João Luiz, Ivoneide, Alfredo, e, gente, qualquer coisa, dúvidas, siga na página do Direito Entre Ciências, que a gente vai ter os próximos eventos, toda sexta.
O Alfredo Copete também, você pode seguir ele lá no Instagram para mais informações, com certeza ele é bem receptivo. Tem os artigos, quem quiser pode entrar em contato comigo, tem 2 artigos se quiserem aprofundar esse tema que o Alfredo me enviou antes, para as leituras posteriores. E mais uma vez, obrigado e até a próxima, gente. Obrigado, Alfredo, obrigado, Rodrigo. Tchau, obrigado pelo Muito convite. obrigado, viu, professor Maza? Queria lhe agradecer também pela organização aí, nota 10, impecável, e a brilhante palestra do professor Alfredo Copete Neto. Valeu, Ricardo. Você é um participador, integrante, está sempre presente e incentiva todos os seus colegas, alunos aí. Obrigado a todos. Obrigado.